Muito bem. Nada acontece por acaso, pelo menos eu penso assim. E logo nos 10 anos, né, a gente tem essa pessoa tão especial que eu vou chamar agora para subir aqui. Figura que, como o Beto falou, né, já ensinou tanto, já ensinou para muita gente que nem sabe, e já conquistou muita coisa para a própria fotografia também, que muita gente talvez nem saiba que partiu dela e, enfim, das pessoas com quem ela se relacionava. Tem uma parte aqui, estou com a bio dela aqui, mas não vou ler não, mas tem uma parte que eu acho muito interessante, cara, isso aí quero ler para vocês. Eita, já tirei do lugar, cadê, meu Deus do céu? Aqui. Tem assim, ó, o sonho, já começa logo, né? O sonho de trabalhar com televisão ficou inviabilizado por ter sido presa política e não poder apresentar atestados de conduta moral exigidos, apesar de ilegais. A fotografia abriu portas. E aí segue. Acho muito interessante isso, né? Como desde o início a luta política e social faz parte da vida dela. Nair Benedicto. Obrigada. Satisfação. Eu estou aqui primeiro para mostrar que tamanho não é documento, né? Você vê que... Bom, agradeço o convite do grupo todo do Pequeno Encontro. É sempre um prazer andar pelo Brasil, mas aqui eu tenho uma parte grande do meu coração, é assim, eu vou deixando aí aos pedaços. Deixei muito nos índios, e, aliás, por falar dos indígenas, eu quero falar que uma das coisas que eu aprendi nessas horas de confusão, assim, que você não sabe direito onde você está, fala, pensa onde estão teus pés, e deixa para depois chegar na cabeça. Então, a gente tem muito que aprender com os indígenas. Outra coisa que esse é um aprendizado hiper, super recente, eu estou tentando fazer, na medida do possível, né, com viagens, com tudo, uma certa documentação do caminho da Sônia Guajajara. Não sei se vocês já ouviram falar da Sônia Guajajara. É uma mulher fantástica. Aliás, os indígenas realmente estão num tempo que a gente precisa conhecer o que está sendo feito, porque eles estão dando passos muito largos em direção de entender o que é o Brasil, o que é a legislação, o que é. E a Sônia, ela estava falando para um público assim, do tamanho que está aqui, mais ou menos, e ela estava explicando que a gente precisa entender e transformar, que hoje está todo mundo tentando desmontar as coisas que existem, e que a gente pode fazer isso com as palavras. Então, ela estava falando, todo mundo está falando em desenvolvimento. Você olha todos os políticos falando em desenvolvimento. Ela falou, eu proponho para vocês, aliás, eu estou fazendo da
falando das palavras da Sônia, as minhas, eu proponho para vocês tirar o des e ficar envolvimento. Gente, se nós não tivermos um envolvimento com o que está acontecendo com o nosso país, nós não vamos ter saída. Nós não vamos ter saída porque esse país está esquecendo. O meio ambiente não é mais uma coisa de eu sou ambientalista. É sobrevivência. O ser humano não vai sobreviver se não der um jeito de se envolver com a questão do meio ambiente. E eu acho que com a fotografia, eu acho que num país como o Brasil, ela é um elemento maravilhoso, porque ela permite, diferente do que agora há pouco estavam falando do preço, tem o preço, mas que é caro e tal, mas hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo fotografa. Aliás, se a gente for olhar bem, uma parte das atrocidades que estão acontecendo no nosso país, a gente só sabe porque lá tinha uma pessoa que nem era fotógrafo nem nada, mas ele tinha celular. Então, uma das fotos que me faz chorar, eu acho assim que eu me desliguei dessa coisa. A foto é boa, não é boa. A foto precisa ver o que ela faz com você, né? E o que você faz com ela, nós, enquanto estando fotógrafos. Essa fotografia da pessoa que foi morta, asfixiada dentro de um coisa, isso eu não consigo ver uma coisa dessa sem... Eu não sou uma pessoa particularmente emotiva, mas eu choro porque quantas vezes nós, enquanto privilegiados e brancos, a gente se sente numa situação assim, a pessoa está te colocando na parede, né, firme e tal. São muito poucas, e a gente é considerado, sabe, no momento que você é branco, você tem um certo olhar, uma certa não é isso a palavra que eu quero dizer, uma certa compensação de, bom, ele é branco, é da categoria aí dos que podem tudo. O branco é diferente do preto, é diferente do indígena, é diferente dos outros, dos imigrantes e tal. Bom, então eu fico pensando no sofrimento dessa pessoa, que morte medonha deve ter tido essa pessoa, porque ele tinha um problema de uma pequena deficiência e tal. Então, se nós, que somos, de certa maneira, privilegiados dentro desse país, sofremos quando a gente está pressionado de alguma maneira, imagine uma pessoa que a única coisa que ele falava, eu quero entender por que vocês estão fazendo isso comigo. Então, eu acho que quando tem certas coisas que a gente está sabendo, justamente porque tem todo mundo com celular, acaba documentando, acaba sendo prova. Essas mulheres, por exemplo, maravilhosas, interessantes, batalhadoras e corajosas, que fizeram a fotografia do médico. É fantástico isso, é fantástico isso. Eu acho que a gente tem que ter um envolvimento mesmo com o que nós vamos fazer com esse país, que esse país está sem entidades, sem coisa. As pessoas moram na rua, todo mundo achando... Na Paulista, lá em São Paulo, você anda, está um monte de gente morando na rua. Aqui, eu não sei, eu cheguei hoje e vi muito pouca coisa, mas eu acho que é no Brasil todo essa questão. Isso não é normal, gente. A gente não pode olhar essas coisas e se acostumar com isso. As pessoas têm que ter dignidade. Isso faz parte de um projeto, de um neoliberalismo que não serve para um país como o Brasil, não é para nós, e a gente tem que saber o que acontece. Por exemplo, eu vou passar algumas fotos aí. Eu fiquei, há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, eu tive um acidente de carro e resolvi que eu não ia mais ter carro. Falei, eu vou andar sem carro e tal, e vou ver como é que eu me viro aqui de transporte e tal. E aí comecei a andar de Uber. E nos Ubers, interessante, porque eu sempre converso com todo, não me deem uma oportunidade de conversar, porque eu estou dentro.
Então, no Uber, tal, eu entro, tal, e aí, está mal, está indo, está tendo trabalho, não está e tal. E daí os caras, invariavelmente, falavam assim, a senhora já ouviu falar da Lei Maria da Penha? Falei, já, claro e tal. Por quê? Porque essa mulher devia ser morta. Onde se viu deixar uma mulher dessa que falou essas besteiras? Eu falei, mas que besteiras que ela falou? Não, a mulher hoje quer decidir tudo, quer decidir o que ela vai fazer com o útero dela e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que cabelo branco é uma coisa que me dá certa... É um passe, né? Porque as pessoas não vão... Eu já sou pequena, já sou desse tamanhico, ainda de cabelo branco. Então, quando eu ouvi durante um mês isso, aí um dia eu falei, eu preciso começar a responder e tal. Claro que eu entendo o que acontece. O homem que é machista, que bate na mulher e tal, de repente ele sempre bateu e não aconteceu nada. Daí aparece uma lei que diz que precisa punir. E daí, nesse caso, né, no caso dos drogados, até hoje, se mostrou que não resolveu nada. Mas no caso dos maridos valentões e tal, pelo menos com muita raiva eles ficaram. Daí um dia um deles falou para mim, mas a senhora acha normal? A senhora é avó? Falei, sou avó. Quantos netos a senhora tem? 6. A senhora acha normal uma pessoa, uma mulher, querer saber o que vai fazer com o útero dela, com as coisas? Eu falei, olha, vamos modificar um pouco essa discussão. Se eu falasse para o senhor o que o senhor tem que fazer com o seu pinto. Ele falou, com o quê? Eu falei, com o seu pinto. Ele falou, o meu pinto. Então, eu acho que a gente aproveitar dessa situação que hoje eu vivo, de ser uma velhinha de cabelo branco e tal, andando por aí, para questionar nesse nível, porque chega uma hora que é tão absurdo a posição, é tão absurda, que você tem que pegar o cara e chutar na canela mesmo. Falar, não vem que não tem. Então, eu vou contar só uma historinha, porque o Léo falou sobre a questão de leitura de portfólio. Há uns 50 anos atrás, ou 40, eu estava numa leitura de portfólio em Sabará, Minas Gerais. Estava a Cláudia Andujar, a Morrini, o Claude, que era dono de uma escola muito boa em São Paulo, e a mulher dele, a Anuxa, que também dava aula. Tal. Quase todos nós passamos pelo Enfoco. E aí tinha uma seleção, era uma edição de fotos que foram mandadas para o grupo que estava fazendo esse encontro. E vieram aqueles monte de fotos e tal, e tinha um deles que... Não, daí tinha muita foto. Eu sempre me sinto... Eu adoro fazer leitura de portfólio quando estou eu e o fotógrafo, eu e os fotógrafos, e não é seleção para nada. É uma discussão. Tá? Eu detesto estar nessa situação de falar essa foto sim, essa foto não. Eu acho que não é meu papel, isso não gosto de fazer. Mas eu gosto de sentar num grupo de fotógrafos e falar, você já pensou em fazer isso? Eu iria por aqui, e daí, por aí e tal. Isso eu gosto de fazer. E daí tinha um cara, e eu propus lá que a gente fizesse, em vez de ficar cada um dando um ponto, eu propus que se fizesse isso, que a gente colocasse as fotos na mesa e que daí os fotógrafos que enviaram essas fotos, eles podiam pegar qualquer foto, porque não é importante, eu não preciso aprender com a minha foto. Eu pego uma foto e falo para alguém da mesa o que você achou. Se ele prefere a Morrini, olhava para a Morrini e falava, Morrini, eu quero que você faça uma edição, uma avaliação dessa foto. E daí todo mundo aceitou, falou, nossa, que ideia boa e tal. Eu falei, vai ser muito mais, um aprendizado muito maior, em vez de você ficar pegando cada trabalho de fotógrafo, você e todos nós podemos falar, ou o cara
falava, e ele também. Cada fotógrafo que estava lá naquele grupo podia pegar, eu podia pegar a fotografia dela e falar, olha, eu quero saber o que vocês acham dessa foto. E daí tinha um cara que pegou uma pessoa que estava morrendo na rua e ficou fotografando a pessoa morrendo. Além de ser uma coisa, as fotos eram péssimas, eram muito ruins. Ele ficava me explicando, a senhora está vendo o pé dela aqui? Eu, ai meu Deus, estou vendo, e daí? Não, porque daí eu fiz, porque isso, porque aquilo e tal. E o cara começou a ficar muito agressivo comigo, muito agressivo. Falou, mas a senhora, isso, tal, porque ele queria que eu falasse que a foto, o trabalho dele era lindo, maravilhoso. Eu estava horrorizada com aquele trabalho, horrorizada. Mas eu estava me aguentando. Daí vira a Morrini com aquele jeito dela e falou assim, você está falando tanto com o Nair dessa maneira? E você que ficou fotografando, por que você não telefonou? Por que você não levou o homem para o hospital? Porque acabou a discussão. Acabou a discussão, porque é isso, né? Para que a gente faz uma foto que a gente está presenciando uma coisa e a gente não pensa por que a gente está fazendo isso? Então, uma das exposições que mexeu muito comigo ano passado foi dezembro de 21 e janeiro, foi até janeiro de 22, foi uma foto, uma exposição de um fotógrafo chileno que chama Alfredo Jaar, e que chama, eu me empolguei primeiro com o nome da exposição, que chamava O Lamento das Imagens. Então eu falei, opa, é um enfoque diferente aí, o Lamento das Imagens. Bom, o SESC, lá em São Paulo, eu acho que o SESC um pouco em todos os lugares, quando eles resolvem fazer uma coisa, eles fazem direito. Então, essa exposição estava maravilhosamente bem montada. Eu fiquei tão assim, motivada com essa exposição, que eu tinha vontade de telefonar para os meus amigos de fora e falar, olha, vocês não querem vir ver São Paulo? Vocês ficam aqui em casa, tem lugar, não gasta dinheiro na comida, não gasta nada, mas precisa ver essa exposição. Então, eu vou começar mostrando para vocês o que é essa exposição. E ele parte do princípio assim, o que motiva o trabalho dele é, por que eu fiz essa foto? E aonde eu vou chegar com essa foto? Ele não está preocupado de pegar fotos lindíssimas, com luz, não sei de que jeito e tal. Ele está preocupado, sendo chileno, e o Chile sendo um dos países da América Latina que está vivendo esse momento horroroso, ele está preocupado com isso. O que nós vamos fazer, o que se pode fazer e tal. E essa exposição, Lamento das Imagens, eu nem fiz, eu fui ver e falei, eu vou ter que voltar umas 2 ou 3 vezes nessa exposição, então eu nem estava com tripé nem nada, eu fiz um registro das fotos. Depois nem consegui voltar para fazer direito, então, mas de qualquer maneira, alguém aqui viu essa exposição? Vocês dois viram? Vocês também ficaram assim, então maravilhoso. Então, os que viram, eu vou mostrar alguma coisa, e os que não viram vão ter pelo menos um saborzinho do que foi essa exposição, que foi uma das exposições marcantes que eu vi de fotografia ultimamente. Cadê o... Ah, já está aí. Primeiro, ele começa afirmando isso, cultura igual capital. Então, você já fala, epa, né, que negócio é esse? Eu acho, ele provoca de todas as maneiras. Daí vem a próxima. Daí está o texto, né? Esta é uma relação de igualdade incômoda, pois faz equivaler 2 termos que, na experiência cotidiana, significam coisas opostas. Entendida em seu sentido mais amplo, cultura é a expressão de formas singulares de vida, materiais ou não. Capital, por sua vez, é aquilo que produz e expressa valor em geral, desgarrado de qualquer particularidade. É uma frase-equação, portanto,
que pode significar desafio às hierarquias que regem sociedades mercantis, assinalando a cultura como instância organizadora de uma vida ainda a ser inventada, mas que pode igualmente expressar o inverso disso, a captura de produções simbólicas e sensíveis pelos mecanismos que reproduzem riqueza financeira. A expressão de equivalência entre esses dois termos não possui, assim, significado estável. Indica uma situação de embate inconcluso entre o impulso de transformação e uma resistência a mudanças estruturais. Então, ele explica por que ele está falando uma coisa controversa. Vamos lá. Aqui é isso também, né? Ele tem uma coisa que uma coisa morre lentamente, a outra demora a nascer, e nesse claro escuro surgem os monstros. Então, isso é para justificar justamente o momento que a gente está vivendo, né? Que uma coisa está morrendo, está praticamente morta, e a outra ainda está nascendo e ainda a gente não vê exatamente como. Aqui, geografia e guerra. Essa parte aqui eu acho incrível. Para não ler tudo, eu vou resumir o que é. É que a Itália mandou para essa cidade na na Nigéria, um monte de tonéis que continham coisas contaminadas. Mas não avisou. É assim que a Europa e os Estados Unidos tratam o que é a África, o que é o Brasil e tal. É coisa que a gente manda lá para lá o lixo, nem precisa dizer o que é. E o que aconteceu é que os cidadãos da cidade começaram a usar isso, e até quando esvaziaram os barris, eles continuaram usando os barris enquanto barril mesmo, né? Que eles precisavam para água, tudo. E muita gente morreu, muita gente morreu. Então, tem um pedaço, vamos ver aí. Está vendo aí? O SESC fez uma montagem maravilhosa, são os tonéis, e eles conseguiram fazer, isso indicado certamente pelo fotógrafo, que as fotos da cidade, elas se refletiam nos... de uma riqueza, assim, de um esforço de colocar... E você não fica... você não viu, né, essa exposição? Você viu essa exposição? Você não consegue ficar indiferente, porque as pessoas estão ali dentro, né? Homens, crianças e tal. Mais uma. Essa também dentro. E, saindo da exposição, tinha um vídeo de 8 minutos que eu avisava as pessoas para quem eu falava para ir ver a exposição, eu falava, por favor, não perca o vídeo, porque o vídeo era uma história de 8 minutos, que era uma criança na África, justamente, tentando, numa terra muito árida, tentando arrumar alguma coisa para comer. E daí o fotógrafo pega todo o caminho da criança procurando o que comer, e os abutres estão seguindo a criança, porque está esperando, fala, ela vai morrer, e comida para eles, né? E no final, a criança realmente morre, os abutres realmente vêm, o fotógrafo ganha o prêmio principal, mundial e tal, e no mesmo mês que ele ganha o prêmio, ele se suicida. Então, é uma coisa do Alfredo já cutucar a gente mesmo, né? Falar mesmo, olha, é isso que está acontecendo. Então, eu achei realmente uma das exposições que, para mim, absolutamente inesquecível. Inclusive, como reflexão a respeito do que a gente faz com foto.
Vamos na outra. Aqui eu botei essas fotos porque é como você acha, às vezes, solução numa matéria difícil. Eu fui fazer essa matéria para uma revista muito boa de Portugal, e são os caiovás, que eles se suicidam, muito jovens, eles têm toda uma teoria de alcançar o céu e tal, e como eles são rejeitados, eles estão em Goiás, e lá é uma terra muito inóspita, né, para eles. Então, eles não estão nem bem como indígenas e nem bem como cidadão da cidade. É muito dura a vida deles. Então, aí eu peguei um momento bom de festa, eu estava fazendo essa matéria, aí peguei um momento que eles estão lá de dança, pode pôr a outra. Esse é as crianças brincando, a luz e tal. Tem 3 crianças, né? Tem uma perdidinha aqui, que é linda. Aqui é a curadoria, né? A curadoria no sentido de curar, né? De deixar a pessoa que está doente ficar boa. E aqui é uma criança caiová, normal, com toda uma criança. Oi. Pode passar. E aqui são fotos de adolescentes. Aqui são 2 meninas que se suicidaram. Evidentemente, a última coisa que eu queria que acontecesse, quando eu estava lá, era que alguém se suicidasse. Eu não estava procurando isso, mas eu estava procurando a foto que desse uma noção da violência que é isso. E daí eu estava com uma repórter, jornalista muito boa, da velha guarda e tal, do Rio de Janeiro, e a gente estava tomando café de manhã e ela falou: Nair, o que vamos fazer hoje? Eu falei: olha, o que você vai fazer eu não sei, eu vou batalhar a foto de abertura, eu vou batalhar uma foto que diga o que é essa juventude que se mata. Tem outra foto? Olha, isso. E dá para ver, né, a juventude. E daí eu andei, e daí onde eu achei as fotos, achei na polícia, quando uma pessoa é encontrada morta, né, dessa maneira, não pode mexer e tal, chama a polícia documenta e tal. Essa matéria ganhou prêmio, um monte de coisa e tal, e os caiovás continuam. Eu resolvi trazer, inclusive, porque eles estão de novo se suicidando e de novo sendo mortos. Quando eles não se suicidam, a polícia resolve o caso e mata todos. Essa foto é também, como estamos falando de fotografia, a primeira vez que eu vi uma foto, isso é a Marcha do Silêncio. E ninguém fala nada, sai, faz um trajeto grande em São Paulo, só cada um leva o seu morto e tal. E a primeira foto que eu vi, eu fiquei, sabe, de repente você vê como a fotografia pode ser um elemento de discussão mesmo, de reflexão, né? Essa é a mesma matéria. Esse é o Marighella, inclusive, e é o filho dele que leva sempre, é o filho do Marighella que sempre leva nessa manifestação a foto do pai. Aqui é uma coisa assim, eu fiz uma matéria para a Unifem e fotografei a famosa, que é o nome da lei que os motoristas estão contra ela. Mas, para a gente verificar o que é a nossa sociedade, a foto é uma foto de um registro. Agora, o que é maravilhoso é assim, saiu agora, eu não vi, eu vejo muito pouco esses podcasts, mas saiu um em que o cara tenta desmontar
a história toda dela, que já foi registrada, foi um marido mesmo que atacou e tal. E ele tenta falar que foi uma tentativa de roubo e que não tem nada disso, do coitado do marido, que não fez nada e tal, e não sei o quê. Então, é uma loucura quando você vê uma coisa dessa e a gente fica quieto, porque isso está saindo no jornal. Eu acho que uma das coisas loucas desse tempo é que a gente não está aproveitando tudo que está saindo no jornal. Quer dizer, como fazer uma coisa, como contar uma mentira dessa? Você pega uma coisa que se transformou numa lei e que é um movimento que foi feito durante décadas, e daí você desmonta isso e resolve contar outra história. E tudo bem, fica tudo bem, não acontece nada, a pessoa não é chamada para esclarecer, ela pode fazer isso e tal. O podcast, inclusive, tem um sucesso enorme. Vamos lá, Maria da Penha. Aqui, desde que eu comecei a fotografar, por incrível que pareça, desde que eu comecei a fotografar, portanto, isso é no mínimo 50 anos atrás, quando eu faço manifestação, aparece o aborto. E por que será? Se a gente não pensar, agora, inclusive, essa semana, acho que, se não me engano, foi ontem, eu fiz uma leitura esses tempos, desde que eu decidi, que eu aceitei de vir fazer aqui esse trabalho com vocês, eu fui recortando jornal de matéria muito bem feita e levantando uma coisa importante. Nessa semana, saiu que eles pegaram 167 processos contra mulheres que fizeram aborto e não tem prova que elas não podiam. Elas tiveram problemas, ou o feto tinha defeito, ou era de estupro e tal, mas eles, mesmo assim, tendo totalmente a mulher, o aborto sendo totalmente dentro das leis que existem, eles castigaram as mulheres. Então, você vê, cada coisa que você pega, a gente está passando, olha, dá uma olhadinha no jornal e tal, mas o que está acontecendo é realmente uma coisa dramática aqui, absolutamente dramática. Está se modificando a história do país, a história das conquistas, quer dizer, as conquistas que são derrubadas a cada dia. Aí é uma coisa que eu trouxe, porque foi uma experiência bonitinha que a gente fez. A gente, há 2 anos atrás, falou, esse negócio é um monte de coisa triste e tal, o que a gente pode fazer? Daí a gente teve ideia de, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, a gente fazer uma série de cartazes bem curtinho, né? E tal, e cada uma, a gente juntou um grupo dos fotógrafos pela democracia e a gente fez várias tabuletas assim. E quem passava, a gente fala, nós estamos fazendo esse, tinha um cartazinho explicando o que era o nosso trabalho, e daí homens e mulheres fizeram. Eu só trouxe 2 porque é uma referência só. Então, das melhores. Então, a gente fez um painel, a gente fez um fundo infinito, né? E fazia, e a pessoa dava autorização para a gente divulgar a foto. Tem essa, o estupro é uma arma de poder, alguém duvida? Mas a gente precisa avisar quem está em dúvida, né? Vamos lá. O que quebra o Brasil são os privilégios dos ricos. É verdade isso, não é nem que a gente quer se posicionar definitivamente sobre os ricos, mas num país liberal, neoliberal, se vai ter uma despesa, tem que ter uma forma de pegar dinheiro em outro. O dinheiro não sai dos ricos, não sai das empresas. Aliás, tudo hoje aqui no Brasil, uma coisa que a gente não está atentando para isso, é uma empresa. Dentro desse sistema neocapitalista, a escola é uma empresa, o restaurante é uma empresa, a tua casa é uma empresa, é tudo uma empresa. Então, isso tira totalmente o Estado da jogada, e num país como o Brasil, não tem jeito, tem que ter, né? Na América Latina, até a gente fazer, de novo, a gente fazer essa caminhada, o Estado tem que estar presente, é necessário, não tem
Não tem jeito, mais você estuda, mais você vê que tem que haver uma participação do Estado nisso. E aí é isso, tem que sair. Essa é uma foto antológica, porque isso é uma foto do começo do movimento feministas, que a gente começou a ver que uma série de mulheres, inclusive as freiras que davam aula, elas nunca tinham olhado como é que é a xoxota delas. E daí todo mundo quis ver. Então, a gente fazia sessões de conhecer, falar, muito prazer, xoxota, é assim. Né? Então, é isso. Essa senhora que está aqui de blusinha branca e preta e tal, é uma freira. Então, e elas também, isso que a religião às vezes traz essa vontade da pessoa, não só da pessoa fazer parte mesmo, e elas com tudo que devia ser muito mais difícil para elas do que para nós, elas falavam, não, nós estamos aqui, a gente vai fazer também e tal. Então era isso, eram reuniões e daí eu peguei essa foto, porque eu encontro sempre uma delas, aquela última ali, eu continuo achando, eu falei, nossa, há quanto tempo que a gente está nesse negócio de feminismo, né? Bom, aqui é uma foto que estava perdida lá no meu arquivo, e eu achei interessante trazer, porque é o seguinte, são os exemplos de como o branco se mete na relação dos negros sem pudor, sem vergonha na cara. Você vê, por exemplo, a mulher que está de vestido maravilhosa e tal, é uma branca. As pretas estão segurando. Sabe, você se mete numa religião que não é sua. Você se mete num outro departamento sem um pingo de atenção, sem um pingo realmente de responsabilidade sobre isso. Então, essa foto é para a gente discutir isso. E essa foto tem também 40 anos atrás, é mais ou menos isso, e na Praia Grande, né, que é o local onde tem essas manifestações religiosas. Essa aqui eu também trouxe, porque assim, às vezes as pessoas falam, mas você não tem medo disso? Você não sei se vocês reconhecem, mas a pessoa que está ali sou eu. E eu estou na FEBEM, numa FEBEM que era barra pesadíssima, que os meus colegas da F4 até falaram, mas será que você deve ir? Né? Eu falei, claro que eu vou. E daí eu estou sentada e eu estou achando que eles estão pondo chicletes no meu cabelo. Então, eu estou meio assim, amedrontada, mas não, eles estão beijando, né, o cabelo e tal. Tem uma conotação, um pouco de envolvimento sexual e tal, mas eles estão... Vamos lá, outra. Eu venho há mais ou menos 30 anos fazendo um trabalho sobre essa mudança de comportamento sexual nosso, né? E daí, essa foto é da Banda de Ipanema, que é assim, é uma criatividade. Eu chegava sempre bem antes da foto, ia nos apartamentos deles, fazia eles se arrumando e tal. E é uma coisa interessante também isso, porque isso não tem retorno, minha gente. Não adianta o cara, às vezes eu vejo na televisão, o cara fala, não, para mim é homem, é mulher, é mulher. Vai sobrar sozinho, né? Como está sobrando. Porque não tem mais volta isso, gente. É uma questão de... Hoje não é mais uma questão de você botar teu corpo numa passeata de carnaval. É no dia a dia, você colocar assim, não é assim que eu quero ser. E eu, há 40 anos atrás, não, mas há 20 anos atrás, mais ou menos, conversando com gente para cá e para lá, fiquei sabendo que no Hospital das Clínicas, lá de São Paulo, tinha um trabalho sobre isso. E daí arrumei alguém que conhecia, um médico, e fui falar com ele. Continua sendo um médico maravilhoso e tal. E ele colocou o seguinte, ele falou, olha,
infelizmente, se fala muito pouco disso, mas a quantidade de criança que nasce, é absolutamente impossível a gente saber se é homem ou se é mulher. Daí eu falei, o que vocês... E como foi indo essa coisa? Ele falou, hoje em dia, quando a gente vê que o casal tem um certo conhecimento, tem possibilidade de entender, a gente conversa com o casal e fala que era melhor eles aguentarem pelo menos até os 4 anos, que até os 4 anos já começa a aparecer qual é o sexo da criança, né? Entre as 36 possibilidades que existe hoje. Então, é uma coisa muito séria que está acontecendo, porque é uma coisa assim, no começo foi ocupar espaços em desfile de carnaval, em geral no Rio de Janeiro, tal, daí punha aqueles peitões, aquela bundona e tal, porque era na galhofa. Agora não, agora é a briga por espaço para valer, para valer. Eu não trouxe aqui, infelizmente, porque esqueci de pôr, eu só anotei, mas esqueci de pôr. Eu fui no dia 1º de maio, no Pacaembu, e tinha... O 1º de maio foi no Pacaembu, lá em São Paulo, e eu fui fotografar, e tinha um homem vestido de bailarina e tal, e aí eu conversei com ele, falei que eu estava fotografando, que eu estava fazendo esse tipo de trabalho e tal, se eu podia fotografar, ele falou que sim. E daí eu fiquei esperando que ia ter mais gente, não, tinha um homem, um único homem vestido lá todo. E daí eu falei, o senhor é corajoso, né? Porque no meio de toda essa CUT, essa gente toda macho aí e tal, aparecer um operário vestido de... E daí perguntei para ele, teve algum problema com você aqui? Ele falou, não, ninguém, todo mundo foi muito gentil e tal. Depois que me viram, então, fotografando ele especificamente, porque ele tinha o lábio leporino, e eu estava tomando um super cuidado na fotografia, então eu fiz várias fotos dele. E daí eu falei, e me explica uma coisa, você me pergunta tanta coisa, porque ele perguntou um monte de coisa. Eu falei, por que você resolveu vir assim? Ele falou, porque eu tenho direito à minha liberdade. Eu achei muito bonito, achei uma coisa... A gente está caminhando em algum lugar. De qualquer forma, eu já acho que a quantidade de gente que se matou, que teve problemas, que viveu uma vida infeliz, por não poder fazer isso, aparecer com o corpo que lhe convém. Eu acho que é um direito isso, e eu acho que fiquei muito feliz de ver um operário tendo essa coragem de... Hã? Quero. Com a boca seca, você pode tirar também, acho que acabou essa parte. Aqui é quando eu comecei a fazer, é o Ismael Ivo de trás, o negro é o Ismael Ivo, um bailarino conhecidíssimo. Então, ele morreu, acho que o ano passado, né? Ou esse ano. E foi o começo de eu estar fazendo várias fotos, ao mesmo tempo de estúdio, ao mesmo tempo na rua, ao mesmo tempo numa manifestação de carnaval e tal, e ao mesmo tempo no dia a dia mesmo. Bom, aqui, dentro desse trabalho atual que eu estou fazendo com a Sônia Guajajara, ela estava em Brasília e ela me mandou um e-mail dizendo, vem, está bacana e tal. Lá fui eu para Brasília e fiz várias coisas e achei bonita essa faixa. Meus ancestrais não desistiram, meus avós não desistiram, meus pais não desistiram e eu jamais desistirei. Então, realmente, as indígenas, eu acho, as indígenas e os negros também estão muito, mas os negros têm, do que eu entendo, tem várias facções dentro do movimento negro e, às vezes, esbarram uma na outra, dificulta o andamento. Dos indígenas, não.
Eles mandam ver as mulheres, então, quando eu vi justamente lá em Brasília aparecer os caciques caiapós, que eu conheço todos, porque eu fiz, mas os caciques é isso, né? São aquelas pessoas que foram caciques, nasceram caciques. De repente surge uma mulher com... É uma relação complicada, mas a Sônia, o cara levanta o dedo, ela fala, tira esse dedo da minha frente, não fala comigo assim, nada de dedo na frente, vamos falar de igual para igual. Eu acho que é um movimento que a gente vai ter muitas surpresas agradáveis. E eu acho, inclusive, que se houver alguma coisa no país, porque agora, né, de repente, essa assinatura de documento, está todo mundo vendo que o negócio é mais sério do que parecia para eles mesmos. Se houver alguma coisa no Brasil, com certeza terá as mulheres e os indígenas na linha de frente e, com certeza, os negros também. Então, aí, todas essas mulheres são pré-candidatas a alguma coisa. Foi o lançamento da pré-candidatura indígena. A Sônia é essa que está no meio, e todas elas... E é incrível, né, essa coisa dos indígenas, que eu morro de inveja, porque é assim, quando eles enfeitam o corpo todo, né, é um tomar posse do seu corpo e enfeitá-lo e tal. Então, vamos... É uma coisa alegre, né? A briga, a luta é uma coisa séria e, ao mesmo tempo, é uma coisa de, como diz a Sônia Guajajara, é o envolvimento. Eles estão envolvidos nisso mesmo. Essa foto é outra, mais uma ideia para ser discutida, que é o seguinte: eu acabo de perder um amigo enorme, um fotógrafo maravilhoso e tal, o Ricardo Azuri, que teve um acidente medonho com a companheira dele, e a companheira dele... Obrigada. A companheira dele tem um projeto há 3 anos, que é pedir para as pessoas que têm milhas, dar milhas, que é para ajudar as mulheres que querem fazer aborto, para elas poderem fazer aborto nos países vizinhos, que torna isso possível. E daí, a Juliana é uma pessoa seríssima. Felizmente, o Azuri morreu no acidente, ela está viva, está se recuperando, e é uma pessoa que faz as coisas muito correta, muito séria e tal. E você imagina o que é conseguir apoio para um projeto como esse num país como o nosso, né? Que abomina o aborto, essa falsidade, essa hipocrisia de o aborto. Está cheio de criança morrendo lá na rua e todo mundo acha que é normal, mas o aborto não pode. E aí ela falou para eu falei, Juliana, fala, o que eu posso ajudar aí e tal. Ela falou, eu quero que você ceda uma foto para mim, para eu poder vender. Porque... E daí eu falei, tá, precisa ver qual foto, a gente precisa ir com certo cuidado, porque não fazer uma coisa indesejada e tal. Daí ela escolheu essa, e ela já vendeu 2 blocos de 15 fotos. A R$2.000, eu falei, bom, jamais eu poderia ter ajudado tanto. Então, e ela sempre propõe para o fotógrafo, olha, você pode ficar com 20%, 30%, 50%, na boa e tal. Eu, felizmente, não estava precisando e estava tão feliz que ela estava conseguindo fazer isso. Então, eu acho assim que a gente, nesse momento, inclusive, eu acho que eu comecei a conversar com vocês sobre o envolvimento. Eu acho que a gente precisa ter envolvimento sério nessas coisas por exemplo, né, a pauta daqui do encontro era o sonho. Eu acho que, das fotos que eu vi, eu acho que faltou esse envolvimento. A gente quer sonhar o quê? Qual é o nosso sonho? O que a gente...
Com que vocês estão sonhando? Eu só estou tendo pesadelo, para dizer a verdade. Mas eu acho que é uma coisa, o sonho faz parte da vida, é importante, é uma coisa importante. Então, às vezes eu acho, mas o que eu posso fazer é tão pouco. Nada é pouco. A pior coisa que a gente pode fazer é o que a gente está fazendo, ficar em silêncio. Eu acho que a primeira vez que a gente ouviu um político brasileiro falar que era a favor da tortura, eu acho que a gente devia ter ido já brigar por isso. Se um país pensa que a solução dele é torturar mais, que país é esse? Que país é esse? Então, eu acho que falta um pouco da gente encarar primeiro a história que nós estamos vivendo. Olha, eu estou com 82 anos de idade, eu não pretendia passar de novo pela situação que eu passei em 1964, 68, e está aqui pior, né? É pior do que aquela. Aquela foi horrorosa. Agora é pior, porque inclusive se brinca com... Não, eu quero fazer um governo para liberdade. A gente brinca com as palavras. Mas liberdade, você quer liberdade para quê? Para ter arma? Para sair matando por aí? Liberdade para quê? Entendeu? Então, eu acho que a gente está faltando um pouco de envolvimento nas questões de... Claro, dá medo? Dá medo. Dá preocupação? Dá. Mas tem uma peça do Brecht, que eu cito sempre, que eu adoro, que a peça é o artista principal da peça, ele termina falando como é que está aquela situação, que era caótica, aquela situação no meio no pré-nazismo, né? É mais ou menos o que a gente está vivendo, e daí ele fala, bom, quando ele se despede, ele termina a peça, ele fala, bom, depois de tudo que eu falei aqui, vocês podem pensar que é uma coisa que não tem solução. Eu também penso isso, às vezes, não tem solução. E daí ele grita para o público, mas tem que haver, tem que haver. Então, eu acho que a gente precisa se imbuir dessa responsabilidade do o que a gente vem fazendo para a gente, nesse país. Né? Esse país que, sabe, é um país da alegria, do carnaval, temos músicos maravilhosos, e é um dos países atualmente mais violentos que tem. Feminicídio é bolinho hoje. Você levanta de manhã e fala, qual é o feminicídio do dia? E as coisas mais banais, A mulher não quer mais namorar com ele, pronto, você vai lá, tem revólver, mata e tal. Outro dia matou uma mulher e deixou uma criança de 8 meses, que ficou 3 dias com uma mulher morta, lá um bebê. É um nível de inconsequência, é um nível de crueldade, como eu acho que o Brasil teve... No início, eu acho que foi assim mesmo, né? Essa barbárie, chegando aqui, vendo aquele povo todo pelado, todo feliz, todo contente e tal, deve ter sido uma barbárie. Mas olha, o que está acontecendo agora é para a gente realmente se preocupar. Eu fiz uma segunda projeção, mas não sei se vocês querem ver, que é o Museu de Arte Moderna, de Belas Artes do Rio de Janeiro, me pediu, no começo logo, quer dizer, no começo não, em 2020, eu acho, 2021, eles me pediram para eu fazer um trabalho desse período. E daí, como muitos me pediram a mesma coisa, olha, fala o livro que você está lendo, fala o que você está fazendo, que filme que você está vendo, o que você está escrevendo, que viagem você está fazendo. Eu pensei bem, eu falei, eu lá tenho vontade de ficar falando do livro que eu estou lendo, do coisa. Peguei e fiz um resumo um pouco do... Já passou o primeiro slide daqui? Ah, tá, é ali. Vamos começar.
Então, é um pouco uma coisa descompromissada para mostrar os vários tipos de trabalho que eu me envolvo. Pode passar. Não. Aí é aquela que eu chamo índios pelados, porque eu estava em casa, fazendo uma reforma em casa, entrou água e molhou todo um resto de material. Era um material que não tinha sido editado. Quando a gente trabalhava com cromo, a gente fazia isso, né? Editava para mandar para as revistas, tal, e daí o resto a gente guardava numa caixa, num saco e tal. Então, chegou nessa caixa e começou a interferir na foto e tal. E aí eu pedi para a Júlia escrever um texto explicando o que tinha acontecido. Ela fez esse texto, essa exposição já foi para vários lugares. Tá? Pode ir. Não está conseguindo abrir. Esses são os araras que eu me apaixonei perdidamente por essa tribo. Eu fui visitá-los. Eles tinham um mês de contato. Aqui são os caiapós chegando para o encontro de Altamira, né, que foi o primeiro encontro de todas as nações indígenas da Amazônia. Foi um exercício de rapidez aí, porque a água corrói muito rapidamente. Então, para fazer os desenhinhos, tudo, eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Aliás, nem sei se eu sei mesmo, acho que eu soube ali na hora. Aqui é um trabalho interessante que eu fiz sobre a defasagem entre a quantidade de prêmio Nobel que foi dado aos homens e a pouca quantidade de prêmio Nobel que foi dado às mulheres. Então, são umas suíças que fizeram o projeto e daí, para o Brasil, coube 52 mulheres, porque era uma eleição em função do tamanho do país e tal. E eu fiz, eu que estava coordenando as mulheres, eu fiz alguma delas. Essa mulher é uma juíza lá na região agora que mataram os dois, o repórter e o cara da FUNAI, e ela é assim, ela sai, ela tem um barco para ir ver as necessidades das pessoas e tal. Então, eles não podem vir para ela, ela vai. É um trabalho lindo. Essa é uma figura lá super conhecida, uma mulher da terra mesmo. Ela também é uma das... Essa também, ela... Essa é uma figura fundamental, porque é a primeira advogada indígena eleita. Então, ela faz um trabalho, ela está em Brasília, e fazendo um trabalho muito bom nessa coisa de recuperação de dados, de ajudar a arrumar os projetos e tal, a Joênia. E aí, esse lugar é Raposa Terra do Sol, que foi uma das primeiras comunidades que foram reconhecidas, né? Essa mulher eu quase chorei, porque ela é analfabeta e ela
queria ver como ia ser esse livrinho das mulheres do Prêmio Nobel e tal. E daí a gente fez um livrinho básico para elas entenderem um pouco o que era o projeto. Daí eu fui levar para ela ver, e ela chamou a neta dela e falou para a neta, leia para mim. Daí a netinha leu com uma certa dificuldade, ela olhava para mim e falava, como é bonito uma pessoa que lê. Nossa, era de cortar o coração mesmo. E ela falava, ela pode ler de novo? Ela fez a neta ler umas 3 vezes, embevecida, assim, né? E eu, quando cheguei no local ali, que é em Goiás, eu estava meio perdida, tinha motorista e tal. Falei, como é que faz? Ah, é uma nega que vive bêbada por aí e tal. A mulher está defendendo o local dela com unhas e dentes, num lugar que só tem... Mas devia beber. O dia que desse vontade de beber, já era aquela nega que vive bêbada por aí. Candidata ao Prêmio Nobel. Aqui é outro trabalho que foi uma curadoria do Fausto Scherman, que ele resolveu pegar um grupo de mulheres e homens, um grupo não, ele pegou acho que 4 de idade mais avançada, digamos assim, e propor para a gente fazer um trabalho de celular. E daí tinha o Pena Prearo, aquele fotógrafo mais velho de São Paulo, que eu sempre esqueço o nome dele, que morreu esse ano, eu e a Morrine. E daí eu resolvi fazer, juntar uma foto feita de celular e a outra não. Juntar as duas e, ao mesmo tempo, falar dos problemas e tal, da pesca. Pode ir. Eu acho incrível, né, o cartunista, de repente, desenhar esses sapatinhos de salto alto e tal. Eu acho que essa arte na rua é a coisa mais linda que tem, eu adoro. E esses é numa praia é daqui de Pernambuco, inclusive, que o mar está invadindo mesmo. Eles estão botando barra e tudo, mas não está adiantando. Isso é o Centro Cultural de São Paulo, que, de repente, num lugar lá tem as areias, tal, e ali tem... Pergunte a seus vizinhos. Daí eu fiz essa junção. Aqui adoro essa Mona Lisa sambando aí em todos os lugares da cidade. É um dos desenhos mais... Aí acaba a criação, né? A cabeça. De repente, a mulher vira vaso de flor, vira tudo, né? Tudo bem. Isso não é uma coisa montada, isso é uma rua de São Paulo, perto da minha casa, que está lá. Aí a mulher polvo. Aí eu fui na cidade e tinha a menina lá vestida de noiva, então fiz umas fotos ótimas. Aqui é isso que eles estão fazendo para segurar o mar, imagina. O mar está dando risada dessa tentativa de segurá-lo. Aqui é uma foto antiga também, que eu pagava o pipoqueiro para ele me avisar quando as freiras iam brincar, né? É uma coisa tão infantil, eu vi uma vez, achei muito linda, e daí eu falei para ele, quando elas fossem lá, para ele me telefonar, ele telefonava e lá ia eu fotografar as freirinhas. Essa foto tem o Walter Carvalho, que é o fotógrafo maravilhoso, que eu adoro e tal. Adoro, ele é fotógrafo de filme e é fotógrafo também. E ele chegou para mim e falou, pô, Nair, você acabou com a minha foto, né? Porque ele tem a mesma foto do mesmo lugar
sem os meninos. Falei, Walter, é paciência isso, meu filho, vai ficar esperando lá aparecer, né? Então, é uma das fotos muito solicitadas de São Paulo, essa, e eu gosto também dela. O Hope. Aqui é um pouco o bairro, que era um bairro Bons, lá na Aclimação, e que está surgindo isso, né? São Paulo tem essa rua inteira de imóveis caindo e os prédios enormes. Aqui é super engraçado, essa foto também é uma foto que é super pedida, porque é em frente à Câmara Municipal. E daí o cara pegou tudo que sobrou, né? E daí tem isso, tem uma sobra de madeira, né? Uma sobra de casa, uma sobra de viga, e daí ele uma sobra de mata, isso assim, num ponto super central. Daí vai lá o grafiteiro e faz o macaquinho com o rabo preso. É demais da conta, né? A gente pode conseguir resultados com coisas que a gente nem imagina, né? Aqui também uma foto de São Paulo. Um minhocão. Isso é um minhocão também. Aí eu levanto o meu chapéu para as bolivianas. Não só por... Eu acho incrível. Eu chego numa cidade como São Paulo, que é austera, que não permite grandes liberdades, elas estão vestidas lá com as roupas dela, que não tem nada a ver com as roupas de São Paulo. Então, chapéu. Chapéu para elas. É verdade que são as mesmas bolivianas que, quando quiseram, na Bolívia. Porque o Brasil é assim, é nariz empinado, né? Acha que os brasileiros acham que são os maiorais. Mas as bolivianas, quando o governo quis privatizar a água, elas foram na rua e impediram. Imagine você privatizar a água, o que seria? Uma coisa é impensável. Daí eles foram para privatizar o gás, elas também foram para a rua e impediram isso. Então, meu chapéu para os bolivianos. Essa é uma matéria que eu fiz para uma revista portuguesa, e era uma rua de São Paulo onde estavam matando muito travesti e tal. E daí eu fui com uma jornalista super experiente e tal, lá a gente chegou lá meia-noite, era 3h da manhã, ela falou, Nair, vamos embora? Eu falei, vamos. A hora que eu sentei no carro para ir embora, eu falei, para. Falou, por quê? Eu falei, vou começar a fotografar agora, porque era isso, a coisa é o tesão que tem o motorista por essa imagem que vem ao encontro do carro dele. O resto é brincadeira, né? O resto a gente deixa para os psiquiatras resolver. Mas, olha, é isso, né? De repente você tem uma visão dessa, de um homem, mulher lindo chegando para você, pô, a gente entende, né? Essa é São Paulo, eu acho que é uma das primeiras passeatas gays que teve. E eu me delicio com esses detalhes, né? Colocar esse colar de pérolas aí na bundinha e tal, é uma coisa de um bom gosto. Não, não é? Alguém vai dizer que é feio? É lindo, pô, é bonito, é bom gosto, é criatividade. Aqui também eu acho que haja vontade de ser mulher, né? Porque andar numa passeata com esse salto alto e tal. Mas é isso, né? Vale, o sonho vale. Aí eu acho incrível São Paulo, que
Você dança em qualquer lugar, né? Você, de repente, está na frente do Teatro Municipal, as pessoas estão dançando, eu acho fantástico isso, né? Não é para ter essa violência, não tem clima para ter essa violência, não está dentro do espírito brasileiro isso. Isso já é na Paulista. Aqui, sempre que eu posso desconstruir essas coisas, todo mundo fala, o MST é aquele que invade isso e tal. Não, eles defendem a música brasileira, isso é todo ano o grupo do MST sai, né? Então, fui lá fazer com a bandeira eles, e eles brincando como mantenedores não só eles conseguem fazer uma produção fantástica Aqui foi uma coisa de... Olha, eu aqui metida falando aqui em Recife disso. Mas, enfim, era proibido as mulheres frequentar esse tipo de festa. E daí elas fizeram um bloco só de mulheres, e daí eu levei o bloco para fazer as fotos numa antiga, como é que se diz, de cana-de-açúcar? Engenho, um antigo engenho, é tudo num antigo engenho. Essa foto, assim, que eu gosto dela, porque nem se eu tivesse tido um produtor para arrumar, eu conseguiria fazer isso. De repente, se apresenta assim, feito para você, né? Para você ficar um dia na hora lá, certo? Essa é uma foto minha muito solicitada também, está muito em coleção. Aqui é a religiosidade. Aqui é de novo o casal no meio de todo mundo. Essa foto, essa semana o cara me pediu, pelo amor de Deus, para deixar para uma exposição lá em Paris. E daí eu falei, mas como é que você tem essa foto minha? Ele falou, porque eu fui para Cuba, eu tinha dado para o cubano, daí ele enlouqueceu com essa foto, o cubano vendeu para ele, e ele estava pedindo a minha autorização para pôr na... Essa é uma foto que está é uma das 3 fotos, eu acho, que está no MASP, dentro da galeria dentro da galeria de quadros, né? Está na mesma... Isso é o resto do carnaval em São Paulo. Isso é essa coisa meio surrealista, né, que acontece no fim de carnaval. Acabou. Muito grato, acho que é um momento bem especial. Tomara que eu vá seguindo aí na vida com essa energia jovem que você tem e essa clareza na mente. A gente precisa se envolver. Vamos embora. Pessoal, a gente está com o horário bem estourado, equipamento público e tal. Então, a gente pode dar continuidade a essa conversa maravilhosa aqui na sequência, por aqui por fora. Acho que o horário para a pergunta agora estourou mesmo, né? Infelizmente estourou mesmo o horário, mas a gente pode continuar essa conversa com a Anaí, ela vai estar aqui com a gente, vai fazer inclusive leituras de portfólio para quem, né, foi contemplado aí com essa oportunidade. Agradecido
Convido todas e todos aí para os próximos dias. Compareçam, tem muita coisa interessante. Amanhã a gente tem o Maurício Pokémon e a Marcela Bonfim. Vai ser um bate-papo maravilhoso também. Eu queria falar para vocês que todos os recortes que eu usei, que eu venho tirando de jornal, de matéria que eu acho boa e tal, no final eu me vi com um monte de material. Falei, eu tenho que dividir isso, porque, como eu falei no início, a gente está num momento que está saindo muita coisa interessante no jornal. Porque tem essas pessoas que não são fotógrafas, que estão lá e documentam, porque eles fazem papel de repórter e tal, enfim, está saindo muita coisa. E eu tinha um amigo que era um cara muito conhecido de publicidade, o Carlito Maia, que foi o cara que descobriu, inclusive, o Roberto Carlos e tal. E o Carlito Maia fazia uma coisa linda. Cada 2 meses, ele mandava para os amigos recorte que ele tinha feito das matérias que ele achava interessante. E quando eu estava trabalhando nisso, arrumando essa coisa para falar aqui e tal, eu achei uma pasta do Carlito Maia. E daí, quando eu me vi com isso tudo, anteontem eu falei para mim, vamos pendurar ali, tem todas as matérias, está indicado, amanhã, a partir de amanhã, pode, inclusive, quem quiser pegar e levar. Por enquanto, eu falei, deixa hoje, um dia, amanhã tem, inclusive, novas para pôr, e tem de tudo, tem absolutamente de tudo, falando de mulher, falando de homem e tal, falando de... Tem umas engraçadas, inclusive, que tem um cara que eu gosto muito dele, que ele faz uns textos maravilhosos. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e pegar alguma para ler ou para trazer para a gente ler junto e tal, está aí exposta. Obrigada.